O vídeo de hoje trata de um dos maiores absurdos trabalhistas, na minha opinião. Eu estou falando do contrato de trabalho intermitente, essa novidade que foi trazida pela reforma trabalhista e também, exatamente por isso, é extremamente importante para você que vai fazer exame de ordem. Então vem comigo, vamos conversar sobre esse tipo de contrato. Trabalho intermitente. Uma das modalidades de contrato em que o empregado ele é extremamente explorado pelo empregador. Foi pela reforma trabalhista que a CLT passou a prever expressamente a modalidade de contratação por contrato intermitente para o empregado nos seus artigos 443 e 452-A da CLT. A conceituação do trabalhador intermitente vem lá no parágrafo 3º do artigo 443. Leiam comigo. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. A principal característica do trabalho intermitente é exatamente essa descontinuidade na prestação dos serviços. Há uma alternância entre períodos de atividade e de inatividade. O trabalhador intermitente pode ficar horas, dias ou até meses sem prestar nenhum tipo de serviço e, obviamente, sem receber nada por isso. E essa modalidade de trabalho apenas não se aplica aos aeronautas, porque eles possuem uma legislação própria. Aos demais trabalhadores, pode-se fazer a contratação nessa modalidade de contrato de trabalho intermitente. As características e os requisitos vêm tratados no artigo 452-A da CLT e seus parágrafos. Olha só como é regulamentado o tema. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta, olha o absurdo, para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria permitida a compensação em igual prazo. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º desse artigo. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. A cada 12 meses, o empregado adquire o direito de usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços para o mesmo empregador. Logo após a entrada em vigor da reforma trabalhista, foi editada a medida provisória 808. Mas essa medida provisória, que em relação ao trabalho intermitente, alterava alguns parágrafos e incluía outros artigos nessa modalidade de contrato, essa medida provisória não foi convertida em lei. Ou seja, só produziu efeitos enquanto estava em vigência para bagunçar a relação de trabalho. Não vale mais, não foi convertida em lei, então a gente continua com a redação original da reforma trabalhista que nós acabamos de ler.
Vamos ao que mais importa sobre o trabalho intermitente. Primeiro ponto, o trabalhador intermitente, o contrato de trabalho deve ser por escrito. Não se admite contratação verbal de trabalhador intermitente, expressamente deve ser por escrito. E aqui vai uma dica. Todas as modalidades de contrato de trabalho que fogem do padrão, ou seja, contrato por prazo determinado, tudo que é diferente deve ser por escrito. Saiu do comum, deve ser por escrito. Contrato de trabalho intermitente deve ser por escrito. E nesse contrato de trabalho deve conter o valor da remuneração por hora do empregado intermitente, que não pode ser inferior ao valor do salário hora pago aos empregados que exercem a mesma função nesse estabelecimento. Muita atenção para não cair em pegadinha de prova. Não é assegurado ao trabalhador intermitente o salário mínimo hora, e sim o salário hora que é pago para os empregados que trabalham naquela empresa e exercem a mesma função para que ele foi contratado, independente de serem trabalhadores intermitentes ou não. Então, se ele foi contratado como trabalhador intermitente e a função que ele exerce tem uma alta remuneração, ele ganha R$30 por hora, o salário hora garantido para ele vai ser de R$30 por hora. Se os demais empregados que exercem a mesma função nesse estabelecimento recebem R$30 por hora e não salário mínimo. Cuidado com essa pegadinha. Depois que as partes pactuaram um contrato de trabalho intermitente, o empregador, sempre que tiver necessidade, convoca o empregado para prestação de serviços por um determinado período, de acordo com a necessidade do empregador. E aí ele vai fazer essa convocação para o empregado intermitente com uma antecedência mínima de 3 dias corridos, por qualquer meio de comunicação eficaz. O empregado, por sua vez, quando ele recebe aquela convocação, ele pode aceitar ou rejeitar, porque pode ser que ele também tenha um contrato intermitente com outro empregador, pode ser que ele seja indisponível naquele momento para aquela prestação de serviço, ele pode simplesmente recusar. E a recusa dele não significa nenhum ato de insubordinação, ele não pode ser punido por isso. Ele aceita ou não, e ele tem um dia útil para responder se aceita ou não essa prestação de serviços para a qual ele foi convocado. Então, atenção, gravem isso. Empregador tem uma antecedência mínima de 3 dias corridos para convocar o empregado intermitente. E o trabalhador tem até um dia útil, para dizer se aceita ou não. Agora, se ele aceitar e não comparecer para o trabalho, ou se ele aceitar e a empresa mudou de ideia, não mais precisou dos serviços desse trabalhador, a parte que descumprir injustificadamente tem que indenizar a outra parte no valor de 50% daquilo que teria sido pactuado como pagamento. Então, se a empresa convocou o empregado para trabalhar, oferecendo R$1.000 por um período de 1 semana, e aí a empresa mudou de ideia, não vai mais realizar aquele serviço, não tem necessidade, mas o empregado já tinha aceitado. A empresa precisa pagar R$500 para o empregado. Agora, se o empregado aceita e não comparece, aí é o empregado que tem que tirar do próprio bolso para pagar o empregador. Lembrando que se for de forma injustificada, porque eu acho que o dano já é presumido nesse caso, e aí a parte tem que indenizar com 50%. Bom, mas na grande maioria dos casos, o empregado vai aceitar e vai comparecer para prestar os serviços. Ao final de cada período de prestação de serviços, ele vai receber a sua remuneração, que vai incluir o valor pactuado do salário hora, férias proporcionais, 13º proporcional, os adicionais legais, por exemplo, adicional noturno, adicional de insalubridade, dependendo de cada caso, tudo proporcional ao período que ele trabalhou, inclusive FGTS e o INSS. E ele também tem direito a férias. Depois que ele cumpriu 12 meses seguidos de contrato, ele tem direito a 1 mês inteiro. E o que ele ganha de férias? Ele ganha o salário mais 1/3? Não, porque ele já recebeu proporcional àqueles dias que trabalhou, né? Como ele recebe a remuneração, ele já recebe as férias proporcionais.
ele vai ter direito a não prestar serviços para o empregador. Ele já é um trabalhador intermitente, que já trabalha em períodos de atividade. Na atividade pode ser que ele passe a maior parte do tempo sem trabalhar e, como férias, ele ganha o direito de não prestar serviços para o mesmo empregador, ou seja, um período de 1 mês. Ele não pode trabalhar, não pode ser convocado por aquele mesmo empregador. Vocês perceberam, pela leitura do artigo 452-A, que há uma clara transferência de riscos da atividade econômica do empregador para o empregado? Porque no direito do trabalho nós temos o princípio da alteridade, aquele segundo o qual os riscos do empreendimento são por conta do empregador, é claro, ele é o dono do estabelecimento, é ele quem ofere os lucros com o trabalho do empregado, então é óbvio que os riscos do empreendimento sejam do empregador. Mas no caso do contrato intermitente é transferido exclusivamente para o empregado, porque quando o empregador não precisa, ele não convoca, fica inativo, o empregado fica lá sem trabalhar, ele não é considerado tempo à disposição, porque o empregador não remunera, e o empregado fica lá sem fazer nada, e o empregador não precisa daquele empregado, quando ele precisa, ele convoca. É claramente inconstitucional, porque viola vários princípios constitucionais, como o princípio da dignidade humana, princípio da busca do pleno emprego, da função social do trabalho, entre outros princípios. Inclusive, a gente tem uma ADI que já tramita no STF desde 2017, que é a ADI 5826. Como a reforma trabalhista ela foi fomentada e até mesmo patrocinada pelas empresas, é óbvio que todas as suas alterações visavam a aumentar os lucros de quem? Das empresas. E os trabalhadores intermitentes que são convocados apenas quando há necessidade da empresa, atendendo aos interesses da empresa, e depois que eles prestam esses serviços, atendem aos interesses da empresa, eles são descartados como qualquer mercadoria. Tem ficado cada vez pior o direito do trabalho já faz algum tempo. Vamos aguardar essa ADI, cujo relator é o ministro Edson Fachin, e vamos ver se o STF julga pela inconstitucionalidade da lei. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários. Se você vai fazer a segunda fase da OAB e ainda não se inscreveu nesse canal, não perde tempo, porque aqui no canal temos uma playlist de Direito do Trabalho e uma de Processo do Trabalho focado exclusivamente na prova da OAB, separado por temas, por tópicos, então fica fácil de você tirar sua dúvida. Se você tem que estudar um tema específico, é só achar o vídeo. Provavelmente vai ter um vídeo falando sobre isso. E se você vai fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, temos 2 cursos para ajudar na sua aprovação. O primeiro deles é uma oficina de peças em que eu treino com você, eu ensino você a fazer todas as principais peças que são cobradas no exame da OAB. E se você quer um estudo mais individualizado, mais personalizado, temos a tutoria para a segunda fase em Direito do Trabalho, que funciona como uma aula particular, de acordo com a necessidade do aluno, com correção de peças, de questões, treinamentos, aulas tira-dúvidas, enfim, de acordo com cada necessidade de cada aluno especificamente. Se você não se inscreveu, então se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!